todo ser que respira, louve ao Senhor. Assim está escrito no Salmo 150, versículo 6. E por que todo ser que respira, louve ao Senhor? Porque o respirar é uma dádiva de Deus. Somente aqueles que um dia perderam o ar e necessitaram de um aparelho para conseguir respirar, sabem muito bem o quão valioso é esse ar. E Deus nos deu. Mais uma manhã, Deus nos deu esse ar. Mais uma manhã estamos de pé. Mais uma manhã, a misericórdia de Deus se renovou sobre a nossa vida. E é com essa reflexão que damos início a mais um devocional à boa parte. Tenham todos um excelente dia, que o Espírito Santo possa guiar você em suas ações e reações. E no episódio de hoje, nós iremos falar sobre Filipe e Natanael. A palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 1, do 45 ao 51, diz assim: Filipe encontrou a Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei e a quem se referiam os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Olha que coisa interessante. O Senhor Jesus, ele se manifestou de uma maneira corpórea e carnal no Novo Testamento, a partir do Evangelho de Mateus. Porém, Cristo havia sido anunciado em todo o Antigo Testamento. Moisés, como nós lemos, Moisés escreveu na lei a quem se referiam os profetas. Todos os profetas, desde Moisés, Abraão, os que vieram antes, os que vieram depois, até João Batista, profetizaram acerca de Jesus. E isso é bom você entender, porque o Senhor Jesus não está apenas no Novo Testamento, ele está em toda a Bíblia. Toda a Bíblia aponta para Jesus. Não é à toa que ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor Jesus está presente. E, continuando a leitura, perguntou-lhe Natanael: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Filipe: vem ver. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse ao seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: por que te disse que te vi debaixo da figueira, você crê? Pois maiores coisas do que estas verás. E acrescentou: em verdade vos digo, que vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E o primeiro ponto dessa leitura, que eu quero destacar, é que no exato momento que Filipe se encontrou com Jesus, ele foi correndo falar de Jesus para Natanael. Porque dentro dele ele pensou assim: Natanael precisa saber, o meu amigo precisa saber que eu encontrei Jesus. E é exatamente esse um dos sinais de que a pessoa encontrou a Jesus. Todo aquele que de fato teve um encontro com Cristo deseja ardentemente levar Cristo a outras pessoas, por meio do seu caráter, do seu comportamento, mas por meio também das suas palavras. É impossível você conhecer a Jesus e guardar isso só para você. Você, ao conhecer a Cristo, você tem esse pensamento. Todos precisam saber. Seguindo agora para o segundo ponto dessa leitura e do devocional de hoje, repare que Natanael, ele duvidou desde o princípio que aquele homem era o Messias. Por quê? Porque ele pensou o seguinte: de Nazaré, como poderia o Messias, o rei, o libertador, o grande Messias, vir de Nazaré, uma cidade tão pequena, simples, quase que insignificante, não fazia
diferença nenhuma naquela época. Como que ele pode vir de lá? E aqui nós temos um detalhe muito importante, e eu vou falar para você. Tudo que envolvia Jesus era simples. Começando pela cidade de onde ele veio, uma cidade simples, uma cidade comum. A roupa que ele usava era simples, seus amigos eram simples, seus pais terrenos eram simples, sua origem, até a sua aparência. Agora eu pergunto a você, como pode um homem simples atrair multidões ao seu encontro? Sabe o que é, pessoal? É que as pessoas eram atraídas não pelo que Jesus era exteriormente, mas elas eram atraídas pelo que havia dentro de Jesus. O seu amor, a sua compaixão, a sua paz, a sua misericórdia. É exatamente isso que atraía multidões ao encontro de Jesus. Não o exterior, mas o seu interior. E aqui temos uma lição importante. Muitas das vezes você e eu nos preocupamos tanto com o lado de fora e nos esquecemos que o principal é o lado de dentro. Não adianta você ter um carro bom, uma casa boa, uma família bonita, se dentro de você não existe o principal, que é a presença de Deus. E para concluirmos o devocional de hoje, o terceiro ponto é o espanto de Natanael, porque antes dele se apresentar a Jesus, antes dele falar, oi, tudo bem, Senhor? Eu sou Natanael. Jesus já sabia o nome dele. Não apenas o nome, Jesus sabia exatamente quem era aquele homem e o que estava dentro dele. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus nos conhece. O Senhor Jesus sabe exatamente quem somos. Antes de irmos ao encontro dele, ele vem ao nosso. Eu quero me dirigir a você que tem buscado a Deus. Sabe por que você busca a Deus? Porque um dia Deus buscou você. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você ama a Deus? Sabe por que você ama a Deus? Porque Deus chamou primeiro. Olha, quando vemos o texto que diz que na cruz o véu foi rasgado de cima a baixo, nós percebemos que a iniciativa da reconciliação não foi do homem, foi de Deus. O véu rasgou-se de cima a baixo. Ele vê tudo, ele sabe tudo, ele conhece você. Talvez você nem acredite nele, talvez você nem creia na existência dele, mas acredite, ele te conhece. E no momento certo, no tempo dele, ele vai se revelar a você. E eu quero fazer agora a oração que fazemos todas as manhãs, colocando a nossa vida diante de Deus e pedindo a Ele que nos ajude a praticar o que ouvimos nesta manhã. Vamos orar então. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos por mais um dia, pois respiramos e todo ser que respira louve ao Senhor. Louvado seja o teu nome, Pai. Obrigado pela revelação da tua palavra. Sabe, meu Pai, aqueles que encontraram a Ti ou foram encontrados pelo Senhor, não podem guardar para si. Existe dentro do salvo um desejo de salvar. Então nos ajude, meu Pai, a levar o Senhor às pessoas por meio do nosso caráter, comportamento, conduta, mas também por meio das palavras. Ó, meu Pai, ajuda-nos a ter uma visão voltada para o interior, para o nosso interior, sem nos descuidarmos do exterior, mas nos ajude a priorizar o que está dentro, pois a beleza de Cristo, a grandeza de Cristo não estava na sua cidade, na cidade que ele cresceu, não estava na roupa que ele usava, não estava em seus status, estava no seu interior. Ajuda-nos a focar no nosso interior, meu Pai. E eu peço também que o Senhor se revele a todos aqueles, meu Pai, que ainda não te conhecem, que até duvidam. Tem gente que até duvida da tua existência, mas não existe uma pessoa que não seja quebrantada quando o Senhor se revela a ela. Então revela-te, Pai, pois o Senhor nos conhece.
antes mesmo de nascermos, o Senhor nos conhecia. Ó Pai, te agradeço e entrego em tuas mãos o dia de hoje. E eu creio que o Senhor ouviu e respondeu a nossa oração. E todos que concordam, digam amém e graças a Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Ele venha guiar você e que você possa compartilhar a mensagem de hoje com os seus amigos. E amanhã nos encontramos aqui, 6 horas da manhã, para mais um devocional, a boa parte.